Honra receber esse convite aqui da Cris, né? Uma querida, uma amiga, uma mentora, né? Sou suspeito para falar, né, da Cris, mas eu acho que muito mais de vir aqui, né, falar sobre o livro é falar sobre propósito, né? Quando eu enxergo toda a trajetória da Cris, quando eu olho essa construção, né, eu vejo algo maior do que propriamente o livro, até onde isso vai chegar, né? E já tive a oportunidade de ler, né, o livro e assim, é impressionante, Cris. Acho que nosso primeiro contato foi lá em 2013, né? E tem a primeira passagem, né, ali que eu me identifico ali, que eu estou dentro, né? Achei, né? E, puxa, ali eu tinha me tornado gestor há pouco tempo, 1 ano e 7 meses, né? Tinha chegado à gerência da maior unidade de faturamento da empresa. E a empresa contratou a Cris para fazer um trabalho, né? E eu conheci a Cris na Vitória. E eu me lembro bem que ela sentou, né, e foi conversar comigo. E eu falei isso para o Luiz agora, né? Eu falei assim, pô, Luiz, ela sentou e era para ela falar comigo, mas ela fazia algumas perguntas e no final tinha um enredo, né? E quando ela saiu, ela foi embora, eu falei assim, pô, da onde veio esse tiro, né? Fica você com esses pensamentos, né? Então, ali acho que foi a primeira vez que eu pude refletir, né, como líder, como gestor, né? A Cris com aquela paciência, com aquela calma, né? E eu de essência sou tranquilo, mas ao mesmo tempo que eu sou tranquilo, quando você está na operação você precisa ser acelerado, né? E imagina há 16 anos atrás, né? Eu acelerava as pessoas no meu ritmo, né? E nem todo mundo tem o mesmo ritmo, né? A gente tem que saber respeitar o tempo das pessoas, né? E ali, né, eu passou um tempo, eu acabei saindo, né? Entendi que aquele não era meu propósito, né? E fui respirar novos ares, né? E depois de 11 anos a gente se reencontra de novo, né? O meu gestor, o Toledo, ele tinha um desejo, né, de fazer um trabalho junto dentro da empresa com o Fernando. E quando apareceu a oportunidade de estar à frente das operações, né, foi um momento de conflito, né? Porque é uma questão familiar de não mexer mais com operação, aquela questão de final de semana, né? E eu fui muito relutante no primeiro momento e depois de muita reflexão, né, eu vi que aquilo fazia parte do meu propósito, né? Se o meu propósito está ali desenvolvendo pessoas, né, conectando pessoas, a gente não tinha um lugar melhor, né? E começamos um trabalho juntos, né? Desenhamos os valores, né? E estamos falando aqui agora, né? Pô, 6 meses, resultados expressivos, né? 6 meses que a empresa, né, está sempre ali entre os 3 melhores, isso é excelente, né? E a Cris, assim, ela passa algumas coisas no livro, né, que eu acho muito interessante. Ela faz uma narrativa dela, né, colocando uma parte técnica, né, e que eu pude participar disso, né. Ela não sabe, mas o dia que a gente foi tomar um café, ela estava fazendo algumas provocações, que a Cris é boa para isso, né, Luiz? E, cara, simplesmente ela pegou um guardanapo na mesa, não sei se você se recorda, tirou uma caneta da bolsa, né, e começou a me fazer umas provocações, né, e aí ela falou assim, cara, e aí, quem é esse cara? Né? Eu não sei se você, eu não te falei, mas esse papel eu guardei, né, e faltou colocar num quadrinho, porque fez muita diferença na minha vida, né, porque ali, né, mudou-se muitas coisas do que eu estava olhando para frente, né, então... eu falo que a Cris, ela tem um jeito assim, o Fernando fala que ela é acelerada, mas ao mesmo tempo que ela é acelerada, quando ela senta, né, ela tá ali para te ouvir. E ela ouve de um jeito genuíno, que é o que falta muito às vezes, né, no gestor, né, porque na correria, né, que a gente tem de reuniões, de N coisas, às vezes a gente deixa de ouvir, né, e quando a gente deixa de ouvir, é um problema. Mas também quando a gente ouve sem querer ouvir, é outro problema, né? Então eu tiro isso muito da Cris, né? Quando ela senta, ela te deixa ali à vontade, né, para você falar, e se você não falar, ela vai te provocar e você vai conseguir falar e vai conseguir trazer, né, expor isso para fora, né? Mas assim, é isso, Cris, quero te agradecer, né, por todo esse tempo, né, por todos os aprendizados. E ninguém melhor que a Cris para falar do livro dela, né? Fica à vontade. Bom, muito obrigada por estarem aqui. É uma grande
grande alegria, né, de ter vocês. Como que esse livro nasceu? Ele nasceu de provocações minhas comigo mesmo. Eu vivi em Bauru e aí eu falava assim, não, mas o mundo pode ser muito maior do que isso que eu estou vivenciando aqui. Eu quero mais. Eu não quero só isso. Eu quero ir além. E até foi engraçado, porque nós estivemos em Bauru agora e meu irmão falou assim pra mim, antes da noite de autógrafo, assim, Cris, você sempre foi muito rebelde. Você não aceitava as coisas do jeito que a gente falava. Isso pra mim virou combustível na hora de eu falar lá na noite de autógrafo. Você falou, tem uma diferença muito grande entre ser rebelde e ser corajosa. Porque o meu pai falou, você não pode. Eu falei, por quê? Me deu uma justificativa, me explica o porquê que eu não posso, né? E a gente viveu muito isso, né, Mauro? Ele brigava comigo, eu ia lá na sala e disse, eu queria entender, me explica melhor isso daqui, por que não pode tal coisa. E o Maiolo até me apelidou de insistente social. Porque quando eu fui para a Coca-Cola, eu fui como assistente social. E aí eu falei assim, como não pode? A gente, lógico que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, olha, eu montava um plano e provar por A mais B, tipo você, que era possível realizar as coisas, porque eu sempre pensei nas pessoas em primeiro lugar. Eu vejo muito disso em você. E isso para mim não tem preço. Eu estava comentando com o Fernando aqui, com o Lauro, que eu estive agora, nessa semana, num congresso chamado Mind Summit. Cada dia mais aumenta. É assim, a necessidade de ter saúde mental dentro das organizações. Não é mimimi. É verdade, porque tem muita gente com depressão, tem muita gente que se afasta, não é mimimi. É porque ela fica tão rechaçada, porque o líder chega e dá carteirada e manda aquela boca e não sei o que. E a pessoa, ela fica fechada dentro dela. A Amy Edmondson, ela fala que isso é uma revolta silenciosa, né? As pessoas, ela fala assim, sim senhor, e vai trabalhando, mas empurrando com a barriga. Até chegar uma hora que ela se acidenta. Teve uma empresa que me chamou para fazer um trabalho, falar sobre saúde, segurança psicológica dentro dessa empresa. Por quê? Aconteceu um acidente daqueles gigantesco que uma pessoa perdeu a vida. E aí eles chamaram alguém para falar sobre saúde mental dentro da empresa. Mas a custo de quê? A pessoa perdeu a vida? Para quê? Para que isso tudo? Agora, uma coisa que me orgulha muito foi o presidente do Reclame Aqui. Ele assina o prefácio do meu livro. Ele realmente, aquela empresa, é uma empresa de valores elevados, eles cumprem os valores que eles defendem. Eles não só falam, eles colocam em prática. E eu vi isso porque eu fui coach do presidente do Reclame Aqui e fui mentora dos diretores. E eu vi isso na prática. Então, isso é possível fazer. E o presidente do Reclame Aqui, ele não defende as coisas que são injustas da boca para fora. Ele faz isso porque ele realmente acredita, né? Ele é um exemplo disso. Então aqui no meu livro não é ser líder. Antes de ser líder, você precisa ser humano, ter coragem de olhar para dentro, coragem de olhar para suas sombras, sabe? Porque é só a partir disso que você vai olhar para sua luz. E o que me deixou muito feliz, eu vim até com ele, a diretora do Reclame Aqui, que é ela que me levou para lá, que ela foi minha coach há muito tempo atrás, lá no Grupo Pão de Açúcar. Ela me deu esse dente de leão. Ela falou, Cris, eu fui almoçar com ela há 15 dias atrás, ela falou, eu trouxe para você. Tem um dente de leão aqui, tem sementes de dente de leão aqui dentro. Eu achei tão delicado da parte dela, porque é a capa do meu livro. Isso daqui, acho que por isso que ele me chamou de maluca. Porque a gente vindo de São Paulo, eu estava deitada, dormindo, às vezes eu faço isso, eu deito no colo dele, né, do meu marido, e vim dormindo. Eu falei assim, acordei, eu falei assim, é isso. Eu falei, isso aqui, mulher?
falei, se acaba no meu livro, vai ser um dente de leão. Ele falou, oi? Como assim? Porque o dente de leão a gente sopra e vai dar flor no terreno fértil. Ele só dá flor no terreno fértil. O líder é aquele que sopra os talentos, os liderados, para que eles aprendam e se nutram do conhecimento que ele transmite. Ele dá liberdade para as pessoas serem o que elas precisam ser. Então, o líder, na verdade, é aquele agricultor que ele vai cuidando do seu talento, vai te dando liberdade para agir, te impulsiona. E fala, vai cara, eu acredito em você, eu confio em você, faz. Eu tive muito isso lá quando a gente trabalhou. Estimulava, vai lá, me desafiava. E aí eu ia em frente e realizava as coisas porque eu me sentia feliz e impulsionada para fazer aquilo que eu tinha que fazer. Eu acreditava em mim, né? Mas eu tive líderes muito bons. Eu tive ruins também. Quando eu adoeci, uma vez, o CEO me ligou, faltava 1 hora para eu entrar para a cirurgia. Ele falou, Cris, estou te ligando. Eu falei, ai, que legal, você está me ligando 1 hora antes da minha cirurgia. Que bom, fiquei muito feliz. Ele falou, então, seu marido tem um plano de saúde, né? Você está onerando demais o meu plano de saúde. Você, como gerente, você pode abrir mão do seu plano de saúde. Eu falei, oi? Faltou 1 hora para a minha cirurgia. Muito obrigada por o senhor ter ligado, me desejando uma boa cirurgia. Até mais, eu retorno em breve. Desliguei o telefone. Então aqui, ó, está explicando sobre burnout também dentro das organizações. Isso não é mínimo. Essa passagem está aí, né? Está aqui. Eu quase morrendo, e o cara me liga falando se eu posso abrir mão do meu plano de saúde porque eu estava onerando a folha. E eu era gerente, sênior. E o quanto de resultado que eu trazia para aquela empresa? Eu trocava de malas no aeroporto para atender a empresa. E aí eu vi que eu não passava de um número. Então assim, tem limite para tudo, né? Como que a gente pode ser um bom líder? Por que está se falando tanto de segurança psicológica, de saúde mental dentro da empresa? Por que isso virou norma? Porque isso é importante, é fundamental. Por que estamos falando tanto de comunicação não violenta para a liderança? Porque isso é importante. Conversar, escutar as pessoas. Sim, eu sempre fui uma rebelde, mas uma rebelde com alma. E é por isso que eu trago aqui para vocês histórias reais, exercícios, te desafiando a ser uma pessoa, a melhor versão de si própria. É isso, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo.